De volta com o Manhã no Ar, agora são exatamente 7 horas, 11 minutos. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está na telinha da TV Acrítica ou você que está no aplicativo Acrítica Play. Se você ainda não tem aí, pode baixar, ele está disponível nos sistemas Android e iOS. E agora a gente vai falar de uma obra lá no bairro São Raimundo. As vias 5 de setembro, Presidente Dutra e também Virgílio Ramos seguem interditadas parcialmente para a execução de obras na rede de esgoto da Bacia do São Raimundo. E eu vou voltar a conversar ao vivo com a repórter Tamires Clerc, que vai trazer informações para a gente. Tamires, vamos falar aqui sobre os impactos, né, dessa intervenção aí. Inclusive, algumas linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado. Pois é, Adriane, é porque essas ruas têm 4 linhas que passam, essas 3 ruas têm 4 linhas que passam ali. Então, você que utiliza as linhas 02, 110, 112 e 129 vai perceber uma pequena mudança ali no itinerário, porque essas linhas agora vão ser desviadas para a Rua da Cachoeira e aí vão seguir o fluxo normal, vão seguir o destino de todos os dias. Inclusive também vai alterar a estação de duas linhas de ônibus, que é a 100 e a 101, porque elas duas ficam ali na Rua Virgílio Ramos, que vai ser interditada, que é uma dessas 3 ruas que vai ser interditada. Ali o que acontece é uma obra, né, como você disse, no sistema de esgoto. Ele faz parte ali do Prosamin, é uma modernização ali naquele sistema. Deve demorar ainda mais um mês e aí a gente percebe, aí você acompanha pelas imagens do nosso drone com o Emerson Cardoso, você acompanha aí os trabalhos, né, que vão ser realizados aí até o dia 16 de agosto. Então vai demorar ainda um pouquinho para que você tenha a sua vida de volta ao normal. Esse tipo de obra já está acontecendo, inclusive, em 9 bairros aqui da cidade também, todos de Prosamin. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque normalmente esse tipo de obra realmente acaba interferindo um pouco na vida do manauara, mas é um por tempo limitado, então depois volta tudo ao normal e a gente sabe. Então vou só repetir as linhas para que você saiba e que você já fique atento. Para quem não ouviu, é a 002, a 110, a 112 e a 129. Lembrando que também vai ter alteração na estação lá das linhas 100 e 101, que ficam na Rua Virgílio Ramos. Adriane. Muito obrigada pelas informações. Eu pedi aqui para colocar as imagens lá do drone para a gente continuar observando essa interdição aí na área do São Raimundo. Essas linhas de ônibus, as 4 que a Tamires mencionou, são as ruas que vão ter a alteração no itinerário. A gente consegue voltar lá para o trecho interditado, especificamente para a gente mostrar aqui para o nosso telespectador a alteração no trânsito, de fato, quem vai ter? Porque ali é tanto para quem está no ônibus, não tem muita alternativa. Já vai seguir o percurso, o motorista já sabe. Agora, para você de casa que circula de carro por aí, pode ter uma certa dificuldade para transitar. Aquela rua principal, né, que a gente mostrou ainda há pouco, que fica ali do lado do SPA, aí a igreja de São Raimundo, e do ladinho, mais na frente, tem o SPA. Essa rua é a Presidente Dutra, que você segue aí. Na verdade, é a 5 de setembro, que é essa principal. Aí você vai direto, quando chega lá na frente, a rua que você vai ter que fazer, dobrar, né? Porque tem ali o isolamento, é a Rua Presidente Dutra. Então, essa é a Presidente Dutra que você vai pegar agora para fazer esse desvio. A principal aqui do bairro é a 5 de setembro, só para você se localizar, que é a mesma rua ali do SPA, paralelo ao SPA, depois que você passa da ponte. Então, essas são as informações dessa interdição no trânsito nessa área da cidade, no São Raimundo, para você que vai circular. Lembrando também, para quem anda de ônibus, as 4 linhas tiveram alteração. E agora são 7 horas e 15 minutos, nós vamos conversar mais uma vez com o Emanuel Cardoso, ele que está lá no estúdio da FM O Dia. Vamos conversar então com o Emanuel. Bom dia mais uma vez, Emanuel. Bom dia, Adriane. Estamos por aqui. Vamos falar sobre o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, que está tramitando lá no Congresso Nacional, no Senado.
por lá foi mantido o texto da prisão em segunda instância no Senado. Ontem a gente falou que na Câmara esse texto teria sido retirado, só que lá no Senado mantido. Aí as pessoas ficam um pouco confusas. O que está acontecendo? Como que pode tramitar dois projetos da mesma coisa em casas legislativas diferentes? Na verdade, são dois projetos diferentes e eles estão tramitando de forma simultânea e, assim, vai valer o que for aprovado primeiro. Exatamente. Na verdade, são dois pacotes anticrimes tramitando ao mesmo tempo em comissões, tanto da Câmara dos Deputados quanto no Senado. No que nós acompanhamos essa semana foi que na Câmara dos Deputados eles separaram a proposta de prisão em segunda instância dos demais, do pacote anticrimes apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Isso foi na Câmara dos Deputados. E propuseram que para fazer essa alteração deveria ser uma PEC, né? Para mexer na Constituição. Uma proposta de emenda à Constituição. O que a gente tem agora, Adriane Diniz, foi uma aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já em relação ao Caixa 2, a proposta que criminaliza o Caixa 2. Os senadores, o relator da proposta, inclusive, usou como base o texto mesmo proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e ainda fez alguns agravantes, que se tratando de agente público pode ter aí de 1 a 2 terços da pena ampliada, uma pena que vai de 2 a 5 anos de cadeia, mas na verdade isso já estava previsto no pacote do Moro. O que ele adicionou foi que se o recurso utilizado na campanha for de alguma atividade criminosa, que haja também o acréscimo de 1 a 2 terços dessa pena. Então, Adriane Diniz, em relação ao Caixa 2, né, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já foi aprovado. E como é terminativo, não precisa mais ir para o plenário do Senado. Vai direto para a Câmara dos Deputados. Então, isso depois do recesso parlamentar, obviamente, né? Então, o Caixa 2 como crime, então, já sai do Senado, já sai resolvido da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para a Câmara dos Deputados decidir, discutir, debater o assunto e votar também, e aí deve ser, então, encaminhado para a sanção presidencial. 17 votos foram favoráveis a este relatório da criminalização do Caixa 2. Ou seja, qualquer despesa durante a campanha política, durante o período da campanha política, que não esteja declarado, será considerado crime de Caixa 2. Mas não só gastar esse dinheiro, né, Manuel, mas também guardar, armazenar, negociar, todas essas questões aí que envolvem o dinheiro durante o período de campanha eleitoral, a gente noticia com muita frequência, né, que muita gente usa um dinheiro que não foi declarado e que se beneficia disso e não tem punição. Então, até mesmo armazenar esse dinheiro vai ser considerado crime. E usufruir também dos benefícios através dele. E não é só dinheiro, Adriane. Serviços também. Estrutura, um avião. Exatamente. Agora tem uma coisa interessante. 2 senadores, eu faço questão de ler o nome deles. É o Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e o Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Eles foram contra esta proposta. E aí o Marcelo Castro me chamou muita atenção da fala dele, que o Marcelo disse o seguinte: ele disse que concorda que a pessoa perca o mandato, mas que vá para casa depois disso. Ele diz que não concorda de a pessoa, de repente, esquecer de fazer uma anotação ou o contador esquecer e passar 5 anos na cadeia. E ele até diz, e fazer um passeio de 5 anos na cadeia, nas palavras dele, parece ser irônico, porque ele falou que é impossível fazer a contabilidade dos dados de campanha. Foi o que o senador falou. Eu fico me perguntando, será que é tão impossível assim? Se é tão impossível, então não entra na política. Eu acho que ou ele é muito mal assessorado, tem péssimos contadores. Isso. Ou se ele tem algum tipo de problema de memória, alguma coisa do tipo. Mas me parece muito mais oportunismo, né? Uma coisa é você esquecer R$2 na carteira. Uma coisa é você esquecer um dinheiro que você recebeu do nada, prestou um serviço, um valor irrisório. Agora você esquecer milhares, milhões?
Como é que esquece? Não tem como. Eu não tenho como esquecer porque eu nunca tive alcance a tanto volume de dinheiro. E como é que a pessoa vai esquecer, Adriane? Ah, eu peguei a carona no jatinho do fulano, eu peguei a carona... Como é que esquece Eu saí essas de um coisas? estado para o outro num avião e eu não sei como eu cheguei lá. Não sabe como. Esqueci, foi providência divina. Eu acho que ele deve ter algum problema de memória mesmo, ou o contador dele não sabe como fazer essa contabilidade. Ou porque problema de caráter. Problema de caráter. De repente é isso. Mas o Marcelo Castro, do MDB do Piauí, são nomes bons pra gente marcar e falar numa hora dessa, foi contra essa proposta. Você falou, Adriane Diniz, no início sobre a prisão em segunda instância, né? Aquela que foi retirada do pacote na comissão especial na Câmara dos Deputados, mas lá no Senado o relatório já foi lido. O relator, o Marcos Duval, eu acho que esse é o nome do senador, que é Marcos Duval, é o relator dessa proposta. O pacote anticrime está dividido no Senado em 3 pacotes, em 3 relatorias, né? A relatoria desse caso que a gente falou do Caixa 2 era de um senador. O Marcos Duval agora está com a prisão em segunda instância. O relatório já foi lido e quando os senadores voltarem do recesso parlamentar, das férias que eles têm no meio do ano, né, são 2 férias por ano, então quando eles voltarem das férias deles agora, eles devem votar na Comissão de Constituição e Justiça a proposta relativa à prisão em segunda instância, com base, inclusive, no texto apresentado pelo ministro Sérgio Moro. A base é a mesma, com uma condição, na verdade. O relator, o Marcos Duval, tirou a excepcionalidade, porque no texto apresentado por Moro, dizia que a prisão deveria ocorrer imediatamente após a segunda instância, salvo excepcionalidades. Então, essas excepcionalidades, inclusive, foram retiradas do texto pelo relator, tornou a proposta ainda mais dura. Será que os senadores e deputados vão aprovar, Adriane Diniz? Olha, eu não tenho muita expectativa boa nesse sentido, da segunda instância. Porque se votar, alguns deles de lá mesmo já podem ser presos. Já podem ser presos, porque o que é a condenação em segunda instância é quando você tem uma condenação na justiça estadual. Né? Você tem uma condenação em varas, depois a segunda instância já é a justiça estadual. Aqui no Amazonas, no caso, o TJ, né? O Tribunal de Justiça do Amazonas. E aí já poderia ser preso. E hoje o que acontece, que é previsto na Constituição, é recorrer em instâncias superiores. Quem tem dinheiro consegue recorrer, quem não tem vai para a cadeia. É mais ou menos isso. É dessa forma que funciona. E a gente vai continuar acompanhando essas discussões, né, Manuel? Porque são 2 projetos, 2 pacotes de crime que tramitam de forma paralela e o que for aprovado primeiro é o que vai ficar valendo. Então a gente vai acompanhar no Senado, está mais adiantado, né? O próprio ministro Sérgio Moro se manifestou sobre essa decisão do Senado, parabenizou os senadores pela decisão na comissão especial que julga esse caso e disse que o que precisa é justamente disso, né? Que o país seja melhor, com mais decência na política, as palavras do ministro Sérgio Moro. E o que a gente espera, né, Adriane? Todos nós esperamos que haja, sim, decência na política, porque se entrarem lá com esse compromisso, a gente tem certeza que o recurso público deverá ser usado da melhor maneira possível. A gente ainda vê se repetindo os casos, acompanhamos ontem aí a votação da reforma da Previdência em primeiro turno no Senado, e antes disso a notícia da liberação aí de milhões de reais, cerca de 40 milhões, se não me engano, em emendas parlamentares. Então esse toma lá da cá, essa coisa da relação entre os poderes que acaba prejudicando a todos nós, né? Outro dia não tinha dinheiro, verbas federais contingenciadas, inclusive, para as universidades e instituto de pesquisa, mas tem dinheiro para emenda. Então a gente precisa mesmo que esse lado da política seja moralizado, Adriane. Com certeza. Muito obrigada, Manuel, por sua participação. A gente volta a conversar amanhã. Até amanhã, Adriane. Até lá. Por aqui a gente volta a falar dos casos da área policial, porque lá em Manacapuru, no interior do Amazonas, policiais tiveram que entrar no rio para capturar uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas e roubo de veículos. Quem está ao vivo vai trazer os detalhes para a gente desse caso é a repórter Juliana Silva. Olá, Juliana, muito bom dia. Conta para a gente como foi que essa situação aconteceu. Os suspeitos pularam no rio para tentar fugir, a polícia foi atrás, foi isso?
Exatamente, Adriane. Bom dia para você que está em casa nos assistindo. E olha, foi exatamente isso como a Adriane acabou de relatar. E quem estava nessa operação foram os policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, 12º DIP e também da Seccional Centro-Sul. Eles foram aí atrás dessa quadrilha que é conhecida já por praticar roubos de carros, tráfico de drogas aqui na cidade. Só para vocês terem ideia, eles movimentam aí mais de R$500 milhão em relação ao tráfico de drogas aqui no Amazonas. E a quadrilha ela tentou fugir a nado lá no município de Manacapuru. Eles entraram na água, foram nadando, os policiais também tiveram que entrar na água, ir atrás aí desses criminosos e até alcançarem eles, viu? Outras informações e todos os detalhes de como aconteceu esse caso lá em Manacapuru, de como que houve essa prisão e quem são aí, né, os suspeitos, você vai acompanhar logo mais no programa Alô Amazonas, aqui durante a nossa programação, até porque ainda hoje pela manhã a DEFV, ela vai apresentar todo esse caso e outros detalhes também em uma coletiva de imprensa para os jornalistas ainda nessa manhã, viu, Adriane? Então, logo mais, essas são as informações preliminares e logo mais durante a programação aqui do Alô Amazonas a gente vai dar mais informações aí ao público, ao telespectador. Volto Tá com certo, você. Juliana, tá certo. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente muda de assunto, vamos falar da reforma da Previdência. Com choro do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e comemoração no plenário, a proposta de reforma da Previdência foi aprovada pelos deputados em primeira votação. A reforma da Previdência foi aprovada ontem na primeira das duas votações na Câmara dos Deputados. O texto base, que torna mais rígido o sistema de aposentadorias, foi aprovado por 379 votos contra 131 e é considerado um passo-chave para que o governo recupere a confiança dos investidores na economia do país. Devem ser votadas algumas emendas ao texto que prevêem, por exemplo, reduzir de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição para que mulheres tenham direito a se aposentar. O projeto também será submetido a uma segunda votação no plenário da Câmara, provavelmente antes do recesso parlamentar de 2 semanas, que começa no dia 18 de julho. Depois passará pelo Senado, onde vai precisar de 49 dos 81 senadores para ser aprovada em uma votação de 2 turnos. O Brasil é um dos poucos países que não exige idade mínima para aposentadoria. O regime atual permite a aposentadoria de mulheres com 30 anos de contribuição e de homens com 35. O governo propõe um sistema que estabelece a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens e instaura um tempo de contribuição de 40 anos para ter direito de desfrutar o benefício integral. E em São Paulo, manifestantes foram às ruas protestar contra a proposta de reforma da Previdência aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Os manifestantes se reuniram na Avenida Paulista, no centro de São Paulo. A proposta do governo foi aprovada em primeira votação na Câmara dos Deputados na noite de ontem e é muito criticada por setores da oposição. Hoje é um dia muito difícil, que a gente vê que a maioria no Congresso quer votar a favor. A nossa bancada, que é a oposição, é muito pequena, mas o povo está na rua. E muito do que se conquista, se tratando de direitos, sai das ruas pela pressão popular, pela mobilização. A classe trabalhadora está na miséria, entendeu? Tem pais de famílias indo morar na rua porque não tem como pagar aluguel. Aí fica difícil, né? Então, antes deles mexer no bolso do pobre, eles têm que mexer lá no bolso deles. Porque tem um monte de gente lá dentro se aposentando com 40, 50 anos. E nós temos que morrer para aposentar. A oposição critica a proposta do governo e diz que a reforma prejudica as camadas mais pobres da população. Os defensores do projeto dizem que a economia pode chegar a R$1 trilhão.
E todo esse processo de tramitação da reforma da Previdência foi marcado por relação, muitas vezes, pouco amistosa entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Inclusive, consultores políticos discutem sobre quem é o protagonista dessa reforma apontada pelo governo e por outros políticos como a única alternativa para o equilíbrio das contas. Ontem, os discursos que antecederam a votação principal da reforma praticamente ignoraram a participação, mesmo que tímida, do presidente Jair Bolsonaro no assunto. Ele chegou a ser alfinetado por Rodrigo Maia. No Twitter, Bolsonaro agradeceu ao presidente da Câmara. Sobre essa relação entre os poderes e sobre o protagonismo em relação à reforma da Previdência, eu vou conversar agora com o Elcio do Carmo, advogado, cientista político, que já está aqui no estúdio do Manhã no Ar. Seja muito bem-vindo, Elcio. Ótimo dia mais uma vez. Bom dia, Adriane. Bom dia aos telespectadores. Agora, todo mundo quer ser meio que o pai da criança, né? Um projeto que gerou muita polêmica desde que foi apresentado, ainda gera muitas dúvidas, questionamentos e até revoltas de parte da população, mas grande parte dos políticos está entendendo que é necessário esse processo e quer surfar nessa onda. Uma larga maioria, né? A gente viu o resultado aí, acho que o mais otimista não esperava essa ampliação dos votos, né? 379, ninguém pensava nisso. Vários partidos da oposição votando favorável. Adriane, é interessante que teve uma pesquisa agora essa semana mostrando que a população brasileira ela está bem dividida, mais ou menos meio a meio, meio aceita e defende e outra metade não. Foi um pouco que nós vimos na reportagem, né? E aí, por conta desse protagonismo, por conta de quem é o pai ou a mãe da criança, como você falou, os bastidores da política estão tendo ainda algum atrito, né? E essa questão toda se dá também porque é algo que influencia diretamente na vida de todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro ficou um pouco afastado das negociações, deixou que outras pessoas tomassem a frente. Alguns aliados diziam que ele estava meio que atrapalhando esse processo de negociação, deixaram mais de lado, mas ele continuou dando as canetadas, né? O que o Emanuel comentou ainda há pouco no final da nossa interação é de que não se tinha dinheiro para quase nada, não se tinha dinheiro e de repente o dinheiro apareceu. Estou falando das emendas, que são propostas ao orçamento que cada parlamentar apresenta lá no Congresso Nacional e aí eles têm essas emendas, à medida que são aprovadas, executadas dentro de seus estados. E isso se reflete muitas das vezes em voto. Então, Elcio, eles conseguiram aprovar muita emenda para conseguir aprovação também nesse primeiro turno de votação da reforma. É interessante a tua observação, né? O comentário lá com o Emanuel. Como o presidente, quando foi eleito, falou que ia evitar ou não ia adotar a velha política do toma lá da cá, eu acredito que nunca teve tanta liberação de verbas para a emenda dos parlamentares, né? Foi algo que chamou a atenção, eu acho que deve ter facilitado esse número aí de 379. Mas tiveram realmente outras articulações dentro do parlamento e, com certeza, eu atribuo ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, um certo protagonismo nisso. Isso aí é inquestionável. Inclusive, o próprio líder do PSL, que é o partido do presidente na Câmara, o delegado Valdir, ele ontem comentou, não houve interferência, o governo, no caso, o presidente, não participou diretamente, nós agradecemos ao deputado Rodrigo Maia. E essa questão aí das emendas, do toma lá da cá que a gente fala, é algo comum nos governos todos. Todos eles fazem esse tipo de negociação. Eu te dou daqui, você concede daí. É mais ou menos isso, só que dessa vez ficou muito claro, né? Normalmente, às vezes, essas emendas são tratadas muito, essas negociações são tratadas muito na surdina, sem clareza nenhuma, na verdade. E dessa vez ficou bem evidente essas trocas, Na verdade, é bom que o telespectador lembre, foi a gênese do mensalão, né? Só que é interessante, o próprio presidente, quando foi eleito, ele foi eleito com uma plataforma de, vocês vão lembrar, menos Brasília, mais Brasil, né? Isso, para nós da ciência política, do direito, enfim, para os observadores, significa que
haveria uma descentralização, sairia de Brasília. E é interessante do ponto de vista da relação parlamento-governo, a presidência da República, essa ideia de descentralização. Isso sempre foi feito e houve um clamor para isso, né? O problema é que você vê que essas emendas dos parlamentares acabaram sendo, foram milhões, né? Liberadas na semana, 10 dias antes da aprovação, o que gerou uma certa polêmica, né? Será que é a volta do toma lá da cá? É isso que ficou um pouco escancarado, né? Por outro lado, tem a questão da governabilidade, né? Se o presidente não consegue ter o apoio do parlamento, dificilmente ele conseguiria aprovar qualquer coisa que fosse. Quanto mais uma reforma da Previdência, que é algo tão emblemático, pesado e que modifica a vida de tanta gente, né? Reforçando, Adriane, lembrar aos telespectadores que o Brasil, tal qual a grande maioria dos países que adotam a democracia representativa, eu diria que hoje quase a totalidade, ele adota o que nós chamamos de presidencialismo de coalizão, que há, de fato, uma necessidade de que o parlamento participe, né, e haja uma interação sem uma subordinação de um com o outro, né? É a ideia antiga lá dos freios e contrapesos, né? Um poder tentando frear e fazendo um contrabalanço em relação ao outro. Eu acho que isso aí está sendo cada vez mais praticado no Brasil, né? Agora, vale lembrar que não é terminativa essa votação que aconteceu ontem, foi aprovado em primeiro turno, é muito provável que ainda essa semana, antes do recesso parlamentar de meio de ano, o segundo turno, seja aprovado também. Essa votação, ela precisa de votação de primeiro e segundo turno, da aprovação do parlamento, e depois vai lá para o Senado. Lá no Senado já tem gente meio que enciumada, né, com essa história de protagonismo da reforma. Sim, verdade. Na Câmara dos Deputados foi criada uma comissão especial, houve toda uma abordagem midiática, enfim, um tema que gera calor, né? E o Senado ficou meio que escondido, né? Meio que não como um protagonista, mas como um ator coadjuvante, né? Essa larga maioria, 379 votos, gera para o governo e para a própria Câmara a certeza de que será aprovado em segundo turno. Às vezes, quando a diferença é muito pequena, gera uma certa apreensão, mas é certo que vai ser aprovado no segundo turno. E, a partir daí, vai para o Senado Federal. O presidente do Senado, Alcolumbre, já falou que lá provavelmente não vai ter uma comissão especial para isso. Vai ser direcionado à Comissão de Constituição e Justiça e provavelmente de lá para o Senado. Hoje, eu ouvi o senador Esperidião Amin falar, mostrando que isso, no meio dos senadores, já estava bem amadurecido, que provavelmente eles iriam aprovar, talvez até um texto mais amplo, colocando estados e municípios. Inclusive o Tasso Gereissati, que é um dos senadores cogitados para ser o relator lá no Senado, ele já mencionou essa possibilidade, né, de inserir municípios e estados dentro dessa reforma da Previdência. E aí, se tiver alteração por lá, ainda que seja para retirar ou para acrescentar, esse processo volta de novo para a Câmara. Volta para a Câmara. Então, não é algo tão simples. Por isso que há tanta negociação, tanta articulação para conseguir aprovar a reforma da Previdência para ainda esse ano, né? O problema é bem simples. Se nós observarmos, desde o presidente Fernando Henrique Cardoso, ocorreram tentativas de modificar a Previdência. Eu acredito que é um discurso quase que geral dessa necessidade. O que se questiona é o modus operandi, como que vamos fazer essa reforma. E todos que tentaram, no decorrer do mandato, não conseguiram porque é um tema amargo. Ontem o Marcelo Ramos, numa entrevista, ele falou, é amargo. Pessoas vão sair perdendo de fato. Essa aí é a verdade. O problema é o quanto isso seria necessário ou não para o Brasil. E, a partir dessa perspectiva, o governo sabe que, se empurrar a reforma para o ano que vem, como a oposição está tentando, vai misturar a reforma da Previdência com questão de buraco de rua, com questão municipal, e talvez não consiga. Então, a ideia do governo, dos partidários da reforma, que são muitos, a gente viu, é que esse ano seja decidido isso.
Ó, lá no Senado são 3 senadores por cada estado. Na Câmara, esse número muda muito, né? Depende da representatividade, da quantidade de eleitores de cada estado. A gente tem 8 deputados federais representando o Amazonas. Entre eles tem o Marcelo Ramos, que é o relator do projeto na Câmara, foi escolhido para a relatoria. A bancada do Amazonas está com um discurso extremamente único, né? Está todo mundo ali falando a mesma coisa. Vamos excepcionar, tem o José Ricardo Edlin, deputado federal, foi o mais votado, foi o único que votou contra a reforma, alegando, tal qual nós vimos na reportagem, que feria o direito dos trabalhadores. Assim como o partido dele também, né? O partido PT. todo votou contra a reforma. Eu acho que 2 partidos, outros partidos de oposição, como o PSB e o PDT, tiveram defecções. Teve alguns deputados, tanto de um quanto de outro, que acompanharam a grande maioria. Já PT, PCdoB e PSOL votaram todos contra a reforma. A deputada Tabata, inclusive, já tem até uma ameaça de ser expulsa do partido? A deputada Tabata, que é do PDT, né? Mas ela foi acompanhada por outros 7 colegas. Então, se expulsar a deputada Tabata ou repreender, vai ter que fazer o mesmo com os outros. E enfraquece, né, a bancada bastante, né? Porque tem gente bem experiente que faz parte dela, né? Então, é um peso que não deve ser medido dessa forma lá na frente, né? Quando for analisar o impacto geral. Acredito que não. Acredito que vão tentar acomodar aí. E para você aí de casa, que está naquela expectativa, mas me diz o que foi aprovado de fato. É o seguinte, a gente não vai entrar ainda nesses detalhes da reforma da Previdência, porque são muitas coisas que ainda podem ser modificadas, muitas coisas que podem ser inseridas. Mas uma das coisas que já foi definida e que deve ser mantida lá no Senado é a questão da idade mínima de aposentadoria, de 62 anos para mulheres, 65 para homens. O tempo de contribuição também aumenta para 40 anos. A bancada feminina do parlamento estava tentando se articular para que, no caso das mulheres, o tempo de contribuição fosse reduzido mínimo fosse reduzido para 35 anos, mas é algo que ainda está sendo discutido. Enfim, essas questões detalhadas, a gente vai precisar aguardar o término desse processo todo de votação de uma casa e na outra, para dar um parecer para quem está em casa e para a gente mesmo definir o que vai fazer do futuro, de que forma vai se preparar para uma aposentadoria. Com certeza, essa reforma, não tem a menor dúvida, vai tocar a Ana, que está na barriga. O Elcio falou que ela não vai se aposentar, né? Eu acho que Jesus volta antes, porque vai demorar tanto. Então, eu topo uma aposta com você. Antes de setembro, antes de outubro, até o final de setembro, custa crer que isso tenha sido aprovado totalmente. Totalmente. Né? Vamos ver isso aí. Em setembro eu volto aqui para a gente discutir isso aí. A gente vai te esperar, então, e vamos continuar acompanhando as discussões que elas continuam também lá na Câmara hoje para trazer os detalhes para você. Muito obrigado, Elcio, por sua participação aqui no Manhã no Ar. Sempre um prazer, Adriane. Tudo de bom. Recebi o Elcio do Carmo, que é cientista político. E olha só, agora a gente vai falar sobre um outro assunto. Inaugura hoje, às 9 da manhã, a nova esplanada Presentes, no centro de Manaus, exatamente onde ficava a antiga loja do grupo. E os preços estão com aquela oferta de inauguração que vale a pena dar uma conferida. Teve gente que dormiu na fila para aproveitar as promoções logo cedo. A loja que você já conhecia, agora de cara nova. Repaginada e com novo segmento, a Esplanada Presentes novamente abre as portas para o público manauara. A ideia é que o cliente chegue aqui e queira levar um pouco de cada departamento. Então, com isso, o nosso colaborador se empenhou com muito zelo, com muita criatividade para fazer coisas diferentes para atender a demanda do nosso consumidor. Os 2 pisos do estabelecimento foram abastecidos com produtos diversos durante toda a noite pela equipe que trabalhou para deixar a loja prontinha para inauguração. Cama, mesa e banho, louças, artigos infantis, vestuário, utensílios domésticos, materiais para festas, objetos para jardinagem e muitos outros produtos preenchem as prateleiras. Vamos fazer uma promoção, então os 100 primeiros que chegarem na loja vão ganhar brindes e serão sorteados para uma brincadeira que nós vamos fazer. Então todos têm que estar aqui bem cedo.
Durante a solenidade de abertura, o presidente do Grupo Esplanada falou para o público pela primeira vez em quase 60 anos de existência da empresa. Francisco decidiu fechar as portas de suas lojas há 2 anos, quando a crise econômica do país afetou o empreendimento. A reabertura da loja em novo segmento surgiu de pesquisa de mercado e do sonho de manter a empresa atuante. Nós temos plano, esta será a primeira de várias. Então, nós estamos entusiasmados, queremos inaugurar essa primeira loja e virar outras lojas. Já está sendo prospectada, já tem os locais que nós pretendemos montar. Mais de 80% dos produtos da loja estarão com preços imperdíveis durante a inauguração. E como a promessa é de casa cheia, todos os 8 caixas eletrônicos estarão disponíveis para viabilizar o atendimento. Do lado de fora da loja, 24 horas antes da inauguração, uma fila de pessoas aguardava a abertura dos portões. Esta senhora chegou 2 horas da tarde de ontem para garantir seus produtos no retorno da tradicional loja Esplanada. O que você ouviu aí que tem lá dentro para vocês? Bom, o que eu estou sabendo é que tem utilidades e variedades, né? E que os primeiros 5 sorteados, né, vão ter direito de pegar um carrinho e escolher o que quiser, né? Para levar para casa. Eu estou numa expectativa de que não é sorte, mas fé, né? Que eu vou ser contemplada, sim. É isso aí, ó. Quem acompanhou a reportagem já viu as coisas que devem ter, que tem por lá já, esperando o público a partir de hoje. E agora são 7 horas e 46 minutos. Vem comigo, vamos ver como está o trânsito nesse exato momento. O nosso drone está sobrevoando a Avenida Brasil e olha só, o trânsito está engarrafado nessa área da cidade. Nesse trecho aí tem uma obra de drenagem que dificulta o trânsito nessa área, na zona oeste da cidade. Enfim, o trânsito é carregado ali na frente, tem um tempo semafórico que acaba atrapalhando um pouquinho mais o trânsito, causando essa retenção, mas o fluxo é bastante intenso na zona oeste da cidade, na Avenida Brasil. Para você que está circulando nesse exato momento, pensando em sair de casa, é bom que saia o quanto antes ou espere um pouco esse engarrafamento aliviar para você transitar aí nessa área de Manaus. E daqui a pouco tem um quadro Mais Saúde e a gente mostra os riscos de doenças com o início da vazante. E ainda, Paulo Guedes é o novo presidente do Conselho Deliberativo da SUFRAMA. Será que isso é bom para as indústrias aqui no estado? A gente traz esses detalhes daqui a pouquinho, não sai daí.